Decepção. Definitivamente essa palavra é o destino daquelas pessoas que ficam mudando aleatoriamente de um treino para o outro. A chave para ter resultados a longo prazo no treino de força é saber utilizar o programa certo na hora certa. E para isso existe a série Como Evoluir no Treinamento de Força utilizando programas conhecidos. Vocês estão vendo aí embaixo, tem o fim? É por causa que esse aqui é o último vídeo dessa série, o 12º vídeo. Mas tu só vai fazer esse programa se tu for uma pessoa difícil de evoluir, né, de bater recordes, ou seja, já uma pessoa mais avançada. E também ter feito todos os programas que foram ministrados aqui nessa série. Por isso que é muito importante, tu vai ver, o link vai aparecer bem aqui em cima da minha cabeça. As características do programa vão ser, são 4 treinos semanais, então cada um dos dias vai ser dedicado a um dos grandes exercícios, por exemplo, agachamento, supino, deadlift, desenvolvimento. Então, cada dia vai ter um dia específico, vão ser 4 blocos de treino com 4 semanas cada, sendo que a primeira semana vai ser uma semana de acumulação, seguido pela segunda semana que vai ser de intensificação, a terceira de realização e a quarta que vai ser ali uma semana de recuperação. Esse programa de treino de força de hoje, ele vai ter a característica de ser um programa de volume alto. E também vai ter ali uma recalibragem ali a cada bloco, que o desempenho que tu vai ter aqui nessa terceira semana de realização, tu vai utilizar os dados para o bloco seguinte. Mas que programa de treino de força é esse? Simples, o método Juggernaut 2.0. Primeiro bloco, na primeira semana, aquela de acumulação, nós vamos treinar com 60% da força máxima, fazendo 5 séries de 10 repetições. O tempo de intervalo vai ser o suficiente para tu completar todas as séries. A segunda semana, que é a semana de intensificação, nós vamos aumentar 7,5%. Então, 67,5%, fazendo 3 séries de 10 repetições. Nós vamos reduzir em torno de 20% o volume de trabalho de uma semana para outra. E na terceira semana, que é a semana de realização, nós vamos fazer com 75% da força máxima, ou seja, mais 7,5%, e fazer uma série de repetições máximas. Então tu vai fazer o máximo de repetições possíveis com peso que corresponder a 75% em todos os exercícios básicos ali em cada um dos dias. E aí tu vai utilizar alguma fórmula que tu encontra várias aí pela internet para estimar a sua força máxima com base do peso que for utilizado nessa semana 3 e o número de repetições que foram feitas com esse peso para estabelecer os pesos que vão ser utilizados no próximo bloco. A recuperação vai depender muito de como tu esteja, né, como foi, né, todo esse bloco. Mas eu recomendo assim, diminuir de 10 a 15% da intensidade em relação a essa terceira semana e reduzir ali de 25 até 50% do volume em relação à semana 1, que é a semana de acumulação de maior volume. E aí nós vamos para esse segundo bloco, que na primeira semana, a fase de acumulação, nós faremos 65% da força máxima. Então se nós olharmos aqui de volta, nós saltamos 5%, nós vamos fazer então 5 séries de 8 repetições. Na semana 2 nós vamos fazer com 72,5%, 3 séries de 8 repetições, nessa semana de intensificação, e na semana 3, realização, 80% da força máxima, uma série de repetições máximas, aquele mesmo esquema que tu vai utilizar o valor de repetições e do peso correspondente para estimar a sua força máxima para o próximo bloco. E a quarta semana, recuperação, a mesma história, a mesma ideia. 10, 15% da intensidade, 25 a 50% a menos ali do volume em relação à primeira semana, semana de acumulação. E aí nós vamos então para o bloco 3, que é o bloco que nós vamos subir mais 5%, né, da fase de acumulação, 70% da força máxima, fazendo 6 séries, 5 repetições, e depois na semana 2, 77,5%, então segue aquele mesmo padrão de subir 7,5% a cada semana, fazendo 4 séries, 5 repetições, e a terceira semana, semana de realização, 85% da força máxima, máximo de repetições possíveis em uma série. Na semana 4, semana de recuperação, como eu já tinha falado antes. Então, pegando o valor de uma RM estimado, que tu pegou ali como base, os dados fornecidos da semana 3, tu vai então para o quarto e último bloco, que é o bloco mais pesado, que tu vai começar na semana de acumulação, com 75% da força máxima, fazendo 7 séries de 3 repetições, todos os exercícios. Na semana 2, 82,5%, aumentando 7,5%, e fazendo 5 séries de 3 repetições. Semana de realização, 90% da força máxima, fazendo uma série de repetições máximas. E aí, recuperação naquela mesma história, aquela mesma ideia que eu tinha falado nos blocos anteriores. E aí, ao finalizar esse quarto bloco, o que tu pode fazer? Tu tem duas opções. A primeira delas é tirar ali 1, 2 semanas de recuperação, treinando mais leve, e reiniciar lá desde o primeiro bloco, com base com o que tu fez nesse quarto bloco aqui da terceira semana, né? Estimar uma RM e só plugar lá os valores no primeiro bloco. A outra opção seria, depois dessa semana de recuperação, fazer um pico mesmo.
tentar ali fazer 3 RM em uma semana, aí depois mais uma semana de recuperação, depois fazer 2 RM em outra semana, fazendo mais uma semana de recuperação, e aí depois a última semana testando verdadeiramente o seu 1 RM. E aí depois pode reconectá-la de novo no primeiro bloco. Então esse é o último programa aqui da série Como Evoluir no Treinamento de Força utilizando os programas conhecidos. Mas tem esse problema que vocês estão vendo aí na tela, volume. Esse programa ele é de altíssimo volume, como vocês perceberam. E tem algumas pessoas, homens com muita testosterona, naturalmente com muita testosterona, que normalmente são caras grandes, fortes, não vão reagir tão bem assim a esse programa de altíssimo volume como o Juggernaut 2.0. Esses casos vão reagir melhor a programas com volume menor e com intensidade de esforço mais alta. Para isso vai aparecer um vídeo bem aqui, onde tem um programa especial feito para essas pessoas com alta testosterona que reagem melhor a um volume mais baixo e intensidades mais altas. Então, te espero lá, fique com Deus e seja forte tudo que fizeres.